Olá, meu nome é Gonçalo Galvão, Eu sou João Rocha. bem-vindos ao canal Sound and Vision e vamos voltar à nossa normalidade, portanto as nossas terças-feiras com sugestões. Nós tínhamos falado agora nestes vários especiais que iríamos retomar a nossa normalidade e que ficaram muitos discos por falar ainda de 2018 e é isso que vamos aqui começar, pelo menos da minha parte. Que eu vou começar em português com um dos discos que falei no nosso top nacional de 2018 e que tinha dito que iria recuperar agora neste início de 2019, e vou falar no Punk Academics dos Cave Story, portanto que ficou com o meu número 4, com o meu lugar número 4 do meu top 10. E que ainda não tenho aqui o disco físico, já disse no vídeo do meu top 10 que não é fácil de encontrar, e volto aqui a reforçar. Digam-nos lá, respondam-me lá a minha mensagenzinha de onde é que conseguimos. Onde é que se consegue? Porque de facto não é fácil, o que é pena, isso já não é o primeiro disco que às vezes temos alguma dificuldade em conseguir encontrar. Passam os novos tempos, se calhar, já temos de começar a habituar a isto. Mas eu gosto muito do objeto também, do físico. Eu não gosto daqueles objetos maiores que tu tens. Eu gosto muito, mas não tenho, ainda não entrei a 100% no vinil, não é? Mas ainda gosto de ter o CD, sim, o objeto físico. Estes novos tempos são um bocadinho perturbadores, mas pronto. Eu também gosto muito. E pronto, e tal como eu falei nesse vídeo do Top Nacional, o disco não é só, apesar de o nome remeter-nos logo para o punk, e a própria capa, depois vou pôr aqui a capa à luz, remete muito para o punk, é assim até um pouco, quase tudo desenhado à mão, assim um pouco bem bruto, e a ideia que nos passa logo é aquele punk puro e duro, mas tal como eu disse no vídeo do Top 10, é muito mais do que isso, portanto, independentemente da primeira coisa quando pegamos no disco, quer estético, quer nome, acho que engana bastante, portanto, porque eles vão muito mais além do punk convencional, não quer dizer que eles a essência não esteja lá, e de facto está, mas tal como eu falei até no Stone Dead, onde isso também está presente, são uma banda que vão muito para além disso e que acho que vão ter uma história para contar na música portuguesa, porque não ficam só agarrados a um conceito, acho que fogem um bocadinho muito longe daquele do it yourself. Nós já contámos aqui a história do punk, que a nível temporal acho que fica sempre muito curto, porque depois ficam com pouco para nos dizer, e eram músicos que não eram propriamente muito virtuosos, portanto, e chegam a um ponto que já não há muito mais a acrescentar. E os Cave Story não são nada disso, portanto, eu acho que, muito sinceramente, que é um disco de rock and roll à série, como rock and roll dos tempos modernos, portanto, acho que está muito bem trabalhado, vê-se que eles são excelentes músicos, e acho que é uma aula de guitarras como acho que já não via há muito tempo, ou talvez, se calhar, havia pelo grande professor do rock and roll em Portugal neste momento, que é o legendário Tigerman, e ele sim ainda vai remeter muito por isso, e eu acho que aqui os Cave Story, toca uma banda que acho que vai ter histórias para contar, ainda é uma banda relativamente recente, comparado com o Tigerman, mas que nos dá aqui uma belíssima aula de rock and roll e de guitarras como elas devem ser. Portanto, isso que é da aula, até não sei se o próprio título do álbum já nos leva para aí, não é? Punk Academics. Sim. É daí como se fossem explicar de forma académica, não é? O que é o punk e como é que se faz punk. Exatamente. O que mostra que também é uma banda que tem, tem olho para a coisa e está atento ao passado da música, ao passado do punk. Não, e a questão é que está atento ao passado do punk, mas sabendo reinventar-se e sabendo trazer algo novo, não querer fazer não é só uma cópia do que é que já foi feito, e trazer aqui alguns fãs saudosistas do punk, e que, muito sinceramente, eu acho que as bandas, quando se agarram só a um estilo muito fechado do punk, lá está, tal como aconteceu na altura, rapidamente acho que vão desaparecer. Muito sinceramente, eu acho que não é isso que vai acontecer com os Cave Story. Portanto, e de facto, como eu estava a dizer, em 2017 já nos tinha mostrado que a força do rock em Portugal estava cheia de energia, com o álbum do Stone Dead, para mim um dos melhores discos do ano de 2017, é um disco fantástico. E de facto os Cave Story aqui voltam a mostrar toda essa força, toda essa vitalidade, um disco com muito virtuosismo,
Portanto, o punk nem sempre teve. Sim. O punk nem sempre teve. E que não se agarra de facto às fórmulas rotineiras que o punk tinha e àquelas fórmulas standard que o punk tinha. E são músicas curtas, também são músicas, não são aquelas coisinhas. Não é necessariamente só 2 minutos e tal. Daí eu estou a dizer ser um álbum muito bem trabalhado, muito bem cuidado, vê-se que eles estão atentos aos pormenores e que, volto a dizer, ouçam, e estou aqui a repetir-me constantemente que é a mesma mensagem que eu quero passar, porque tudo mal pegamos no disco, mal olhamos para o disco, remete-nos tudo de facto para o punk, mas eles são muito mais do que punk. Vou dizer, é um grande disco de rock and roll moderno, rock and roll à séria, que muito sinceramente eu acho que até é um disco muito exportável e a mostrar, um disco português a mostrar ao mundo como é que se faz rock and roll no século XXI. Portanto, acho que o melhor adjetivo que poderia dar a este disco e as melhores referências que poderia dar a este disco é isso. E também, curiosamente, também não é uma banda nem de Lisboa, nem do Porto, não é? Caldas da Rainha, o que também mostra essa descentralização a qualidade musical em Portugal vem de pouco de todo o lado. E nós temos tido discos muito bons e já falámos disso, inclusive em festivais. Volto a referir uma coisa que já falei no vídeo anterior, no Primavera Sound, nos últimos Primavera Sound, temos tido grandes concertos de bandas portuguesas que em nada ficam atrás dos concertos internacionais, retirando, por exemplo, concertos como o do Nick Cave, que são uma coisa... São outros patamares, mas que, por norma, as bandas portuguesas que têm atuado nos festivais portugueses em nada têm ficado atrás qualitativamente ao nível de espetáculo com os internacionais que temos visto. E, de facto, tem-se feito álbuns em Portugal que em nada ficam atrás dos que nós temos visto a nível internacional, bem pelo contrário. E, de facto, este Punk Academics e o Cave Story acho que passa por aí, acho que é a melhor forma que nós temos de mostrar ao mundo a nossa música, porque, volto a dizer, tal como os Stone Dead, e tu referes Stone Dead porque eu acho que há aqui até uma ligação entre eles, e este disco, de facto, mostra ao mundo como se faz rock and roll, como se renova o rock and roll e como o rock and roll continua a poder ser excitante e revigorante, sendo ele bem trabalhado e bem aplicado, e acho que capaz de chamar novas pessoas a gostar disto quando se fala, sempre se falou da morte do rock and roll e esta rapaziada mostra que isso de facto não acontece. Portanto, é um disco que de facto merece todo o destaque, merece ir muito além fronteiras. Portanto, acho que devemos reconhecê-lo primeiro em Portugal, deve ser ouvido em Portugal. Estou com uma vontade incrível de ver os Cave Story ao vivo, que acho que devem rebentar para completar, acho que deve ser uma experiência fenomenal. Mas, portanto, olhemos para já, nós internamente, para este disco, para esta banda, demos-lhe um devido valor, e se isso acontecer, eu acho que é claramente uma daquelas bandas que tem um potencial de exportação e um potencial de enviar o disco para o resto, pelo menos da Europa, e andar a tocar um pouco por todo o mundo, porque acho que são uma banda fantástica. Portanto, espero vê-los durante este ano de 2019 ao vivo, ter essa oportunidade, já que não tive a oportunidade de ver os Stone Dead, entretanto, que possa ver os dois, e ver os dois melhor ainda. Portanto, mais uma vez, uma recomendação muito forte, foi o meu número 4 nos melhores de 2018, Punk Academics dos Cave Story. Muito bem, quero muito ir ouvir. É muito bom. Quero ouvir. Olha, eu hoje não trago um disco português, mas também trago um disco que fez parte da minha lista dos melhores do ano. Provavelmente o disco mais desconhecido cá em Portugal. Embora o artista nem seja assim tão desconhecido, mas o disco passou completamente ao lado. Era o meu, deixa-me lá matar aqui a lembrar-me, portanto, era o meu 7º, que é o disco dos Get Well Soon. Eu não tenho, chama-se The Horror. Os Get Well Soon são um projeto, e aqui a palavra projeto é mesmo um pouco isso, porque tem um mentor, portanto, que é o Konstantin Groper, um músico alemão, que tem este projeto Get Well Soon já há alguns anos, portanto este é o 5º álbum, e todos os outros álbuns tiveram algum impacto, não é? Este, como falámos no vídeo dos melhores do ano, não teve impacto praticamente nenhum, mas eu entretanto já fui tentar investigar o porquê. Aliás, eu próprio já disse, eu próprio ainda nem sequer tinha ouvido o disco. Eu soube que o disco ia sair graças ao Facebook,
porque o Facebook a página oficial do Get Well Soon dizia que ia sair um álbum novo, do Constantine Groper, mas já entendi então o que é que se passa. A questão é que o álbum apenas teve lançamento na Alemanha, vai agora, em 2019, ser lançado internacionalmente. Talvez isso te explique o porquê do álbum ainda não... Pronto, já existe a versão digital, essa já está disponível para todos. Agora, as edições físicas, e pelo que eu estive a ver, são luxuosas. Há uma edição com vinis, que tu vais adorar, de certeza, com vinis e blocos de cores e uma série de coisas assim, e lados B e um vinil só com o álbum instrumental, portanto assim uma edição. Talheres... Deve ter tudo, deve ter tudo para piqueniques. Aquelas caixas que dá para ir a acampar. Sim, penso que é uma caixa dessas. Eu por acaso estava a olhar para a caixa e pensar, pá, o Gonçalo vai adorar esta caixa. Eu gosto de dizer isso, nessas caixas. São caixas que dá para fazer um acampamento. Esta dá. Mas pronto, lá está, a edição internacional do disco ainda não aconteceu. Talvez esteja aqui a explicação. Aliás, os Get Well Soon andam a tocar na Alemanha a fazer uma digressão da apresentação do disco e só estão a tocar na Alemanha, lá está, porque apenas. E andam a tocar com uma big band e, portanto, esperemos que isso possa também passar pela Europa e quem sabe por Portugal. Isto porque, pronto, quem já conhece os Get Well Soon já sabe do que é que estamos a falar, é pop orquestral, sempre com um tom assim um pouco negro também, mas também com crescendos orquestrais empolgantes. Portanto, ele é um compositor muito talentoso que consegue ter as rédeas de muita coisa que acontece na música desta banda, desde a parte orquestral à parte da criação, é ele o compositor de todas as músicas, e é um artista que, por estar muito ligado às bandas sonoras, esse lado cinematográfico está sempre na música dele. E já estava antes, e neste álbum ainda estará mais. Já existia uma imagem muito da banda. E conseguias perceber que havia ali muita coisa de bandas sonoras de filmes. E ele continua a ter isso, mas este álbum é o álbum provavelmente mais orquestral, porque todos os outros álbuns tinham uma banda a tocar, e aqui ele também tem uma banda que continua, mas há muitas faixas aqui, só a orquestra e a voz dele. E isso acontece porquê? Porque o Constantine Groper assume que sempre quis ser um crooner e nunca tinha conseguido na carreira dele, ou nunca tinha tido coragem para assumir isso claramente, e por isso é que tinha sempre guitarras elétricas e uma série de outras coisas ligadas àquilo que chamamos o pop rock normal, e bateria e por aí fora. E ele tinha isso tudo nos outros discos, embora houvesse sempre este lado de pompa e circunstância das orquestras, mas agora aqui ele assume mais esse lado e tenta, com este The Horror, fazer uma homenagem a Frank Sinatra e aos discos do Frank Sinatra dos anos 50, e especialmente a um orquestrador que é o preferido do Constantine Groper, que era o Nelson Riddle, que era o orquestrador destes discos dos anos 50 do Frank Sinatra. E então esta é a homenagem que ele tenta fazer com o The Horror, e pelo nome The Horror já estão a ver que há aqui qualquer coisa que não está bem. Portanto, o disco, embora tenha todo este lado cinematográfico e orquestral, e ter melodias absolutamente lindas, como o Constantine Groper já nos habituou, portanto é um compositor com uma vertente pop que ele tenta sempre disfarçar com algum negrume, mas que está lá sempre vincada. E aqui, mais uma vez, isso acontece. Agora, os temas são sempre muito densos, muito fortes. É um disco sobre os medos de vários tipos na sociedade. Há músicas sobre pesadelos, por exemplo, há o Nightmare Parte 1, Nightmare Parte 2, Nightmare Parte 3. Quase um conceito. O conceito é um pouco esse. Ele chama-lhe The Horror, podia-lhe chamar The Fear, porque é sobre medos na sociedade e medos até de que a história se repita. Isto vindo de um alemão é interessante, porque há muitas faixas em que ele aborda a imprevisibilidade da história, por um lado, nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas, por outro lado, a maneira previsível como a história se repete muitas vezes, infelizmente. E isso é uma vertente que está muito no álbum, nomeadamente relativamente à Alemanha nazi, a possibilidade disso, quem sabe, repetir-se. E nós vemos o avanço do populismo e da extrema-direita, talvez dê razão ao Constantine Groper. Se calhar estamos a caminhar outra vez para aí, esperemos que não. Mas o álbum também fala desse medo, o medo da história, o medo da sociedade. E estamos a falar de um artista que já foi comparado, por exemplo, na altura em que apareceram os Arcade Fire,
Os Arcade Fire é que foram um bocadinho comparados aos Get Well Soon, vejam lá, porque os Get Well Soon já existiam, mas também a Beirut, e pronto, e a pop barroca e elegante de um Rufus Wainwright, ou dos Divine Comedy, por exemplo, também. E apesar disso tudo, ele tem este lado que se calhar nenhum destes outros artistas tem, que é um lado de algum negrume, alguma tristeza, talvez por ser um artista alemão, do centro da Europa, não sei, há aqui qualquer coisa que o torna um pouco mais complexo, não é? Mas, pronto, é um disco de música opulenta, com cordas, sopros, mas que nos cria algum desconforto e alguma estranheza, apesar de tudo, porque dá-nos vontade de nos deixarmos levar por esta música celestial, mas quando começamos a ouvir as letras são muito negras, fortes, exatamente. E agora, só para destacar algumas faixas, o álbum abre com uma faixa que se chama Future Ruins Parte 2, começa lá com uma parte 2, o que é interessante, que cria logo um clima numa música que se divide em 3 ou 4, e que tem um apontamento emocionante que eu achei muito... Acho que me agarrou logo relativamente ao disco e percebi que ia vir um disco mais denso de Get Well Soon do que se calhar estava à espera. Tem uma parte de cântico, uma espécie de cântico árabe que nos remete um pouco para todas as dificuldades que se estão a viver no norte da África e em alguns países árabes, e relativamente a uma questão muito importante para a Alemanha e se calhar para todo o mundo e para a Europa, que é a questão dos refugiados. Pronto, é uma música que nos remete muito para aí, então percebemos logo que é um disco, pronto, também com atualidade e com um lado bonito e triste ao mesmo tempo. Depois segue-se uma faixa que é o The Horror, a faixa título, que é uma balada orquestral daquelas mesmo cinemáticas e em crescendo, como os Get Well Soon já nos habituaram, e que me fez lembrar muito bandas sonoras, portanto, que é para perceberem o estilo desta música, deste álbum dos Get Well Soon, fez-me lembrar muito dos filmes do Tim Burton, pronto, em que temos às vezes coisas até que parecem um bocadinho divertidas, mas têm sempre um certo humor negro e assim alguma coisa um bocadinho tétrica por trás. Pronto, fez-me lembrar muito dos filmes do Tim Burton e as bandas sonoras do Danny Elfman. E depois a faixa que é o single atualmente, que é o Martyrs, que é uma faixa também muito ainda ligada ao passado, provavelmente, acho que é a única faixa onde soube uma bateria, por exemplo, onde soube um baixo elétrico, até uma faixa a fazer lembrar um pouco os Get Well Soon do passado, não é? Mas que mistura a tal orquestra que também está aqui presente, mas com a banda do Constantine Groper. E depois temos a minha faixa preferida, que é o Nightmare Number 2, que é um dos mais elegantes momentos musicais do ano, é absolutamente lindíssima, embora fale de um pesadelo que o Constantine Groper teve com o castelo de caça, o castelo onde iria passar uns fins de semana de caça, o Hermann Göring, portanto, um dos principais artifícios, digamos assim, da Alemanha nazi, e portanto ele teve um pesadelo com isto e decidiu fazer uma música disto, mas a música, embora fale de coisas horríveis da Alemanha nazi, não é? É lindíssima. Portanto, parece que estamos a viajar no tempo, aos anos 40. É quase uns sonhos, não é? É sonhos, que é o sonho e pesadelo. Pronto, é isso mesmo. Mas a música tem um lado de salão de baile, de dança, de tango, pronto, há aqui qualquer coisa absolutamente fantástica e que joga muito bem com o tema também. Pronto, torna isto ainda mais forte, digamos assim. E depois o álbum acaba com a faixa mais imponente. Portanto, eu gosto de músicos que sabem que hoje em dia já não está muito na moda se calhar fazer álbuns, que têm um princípio, um meio e um fim, o que se faz é músicas e depois isso é que se vende, mas ele quis acabar, como a primeira faixa também é claramente identificativa que tenta criar um ambiente, a última é daquelas faixas que só podia ser a última. Portanto, é uma gloriosa balada orquestral, sempre em crescendo, que acaba o disco de uma maneira absolutamente fantástica. Portanto, eu peço que tentem investigar o Get Well Soon, se não conhecem vão investigar o passado, investiguem este disco de Horror, já há faixas que têm videoclipe, podem ser ouvidas no YouTube, por exemplo, e o formato digital do disco, o disco está digitalmente já aí em vários locais, aqueles locais habituais, e portanto vão ouvi-lo, vale a pena, e porque estamos perante um dos mais originais escritores de canções desta geração, sem dúvida, e temos sorte de o ter a ele a guiar-nos por estes medos todos da nossa sociedade e portanto vai valer a pena. Excelente, muito bom. Então ficamos aqui com duas propostas completamente diferentes, mas as duas todas muito, muito fortes à sua maneira.
Portanto, foi o nosso vídeo de regresso às sugestões, com 2 sugestões ainda de 2018, nós avisámos, ainda vamos ter mais algumas, com certeza. Também o ano está a começar, é normal que ainda não há nada assim. Vai ter até 2017 ou até anteriores, Certo, nunca se sabe. certo. Mas vá, vamos tentar Também ainda não temos ter uma muita coisa a atualidade. sair, ainda não temos muita coisa a sair Pois, agora exato. neste início. Mas vai haver muita coisa Vai este haver. ano. Pois vai. Portanto, foi o nosso vídeo de terça. Sábado voltamos também aos nossos cafés concertos. Vamos voltar também à normalidade das